Renascimento. O Renascimento é um movimento que surgiu na Europa entre os séculos XIV e XVI. Ele valorizava ideias novas em relação ao mundo, negando o passado medieval e sendo influenciado pelo mundo antigo. E apesar das suas transformações serem evidentes na cultura, religião, política e sociedade, caracterizando a transição do feudalismo para o capitalismo, é mais comum empregarem um termo para falar das artes, filosofia e ciências. As características fundamentais do Renascimento é o humanismo, que nada mais é do que o livre-arbítrio, o antropocentrismo, que é o ser humano no centro de suas ações, e o heliocentrismo, onde diz que o Sol fica no centro e os outros planetas giram em torno dele. Não ao contrário, na Idade Média diziam que o centro era a Terra. A Itália é considerado o grande berço do renascimento cultural, de onde surgem vários nomes de grandes artistas, como Michelangelo e Leonardo da Vinci, que produziram várias obras, tanto obras de arte quanto científicas e inventos. O Renascimento é muito forte nesse sentido, pela busca da valorização da ciência. E para vender toda essa obra de arte, nós temos a prática do mecenato, que é o financiamento de obras de arte, o capitalismo comercial. E galera, vamos falar do brabo, né, gente? Do brabo. Esse cara é o brabo, é o brabo. Bom, gente, seguinte. Quando a gente fala de Leonardo da Vinci, ou da Vinci, não sei, o professor me corrige, a gente já vem o quê, ó? Já vem essa imagem aqui, ó. Mas Leonardo da Vinci é muito mais do que uma Gioconda. Leonardo da Vinci, sem mistério. Ele é o que a gente define hoje no século XXI como severino, bombril, faz tudo, porque um cara. Ele é classificado como anatomista, engenheiro, matemático músico, naturalista, arquiteto, urbanista, filósofo, físico, botânico, inventor e escultor. É muita coisa pra um só, né, gente? Não tem como competir. Leonardo é um dos artistas renascentistas mais importantes desse período. Ele é um grande pintor da época, italiano, gênio, humanista, mas assim, dos humanistas mais completos do período. Seus trabalhos científicos e outras coisas ficaram escondidos por muito tempo, em livros de anotações, essas coisas. Ele ficou reconhecido mesmo por conta das suas pinturas, que ele tinha uma característica única, assim, sabe, de deixar tudo muito alinhado, muito certinho. Vamos falar de umas obras dele aí. Agora eu coloquei um fundo com alguns quadros, porque não dá pra falar de todos, né? Vou falar em específico de alguns que não está aqui, que vai ser um videozinho especial pra eles, que todo mundo conhece. Mas eu vou listar as características, tá? Eu não decorei, então eu vou ter que ler. Vamos lá. Uso de cores próximas à realidade, figuras humanas perfeitas, temas religiosos, uso da matemática em cálculos artísticos, imagens principais centralizadas, paisagens de fundo, figuras humanas com expressão de sentimento, detalhes artístico. Não tem como não destacar as pinturas a óleo sobre a madeira dele. É isso. Botei, mas só pra colocar os nomes dos quadros, tá? Que é pra vocês não ficar perdidão aí. Mas é pra você saber qual que é qual, vocês procurem, vocês se viram. E tem uns que tá na lista, mas não tá aqui, porque eu não achei uma resolução boa pra pôr. E é isso, eu vou pôr aqui. Gente, segue aí que eu vou mostrar pra vocês o que mais que o cara fazia, meu. É incrível, assim, passar uma pincelada por cima, depois a gente vai destacar algumas obras e encerrar Leonardo, que senão nunca mais a gente vai parar de falar. Podemos ver que esse é um estudo dos embriões. Essa é uma arquitetura que ele desenhou. Esse também, uma obra arquitetônica dele, um desenho, não sei. Mais desenho. Esse daí é um estudo do pé e perna, se não me engano. Esse daí é estudo do tronco do ser humano e tal. Esse é estudo da gravidez. Esse daí é do olho, se não me engano. Acho que é isso, é do olho, o professor me corrige. Esse daqui eu não tô conseguindo identificar, mas eu acho que... Aqui, ó, esse é do avião. Eu acho que é isso. Principais trabalhos científicos. Homem vitruviano, que a gente vai falar depois, anatomia do tronco, estudo do pé e perna, anatomia do olho, estudo da gravidez e estudo de embriões. Principais projetos de arquitetura, projetos arquitetônicos de uma cidade, projetos de um porto em templo centralizado, enfim, o cara era um gênio e é isso, pra gente encerrar. Vamos finalmente, então, falar das obras mais conhecidas de Leonardo. Tcharam! Não sei se vocês sabem, mas ela não é só um meme, não é. Pode parecer que é? Pode, porque ela é muito usada pra meme.
Mas ela não é meme. Essa daqui é La Gioconda, ou Mona Lisa, né, para os íntimos. É uma obra famosíssima do Leonardo, que certamente é uma das obras mais importantes da arte da história. Tipo, uma mulher com um sorriso tímido, uma visão introspectiva, tipo, não dá pra saber exatamente o que ela quer transmitir, e isso gera muitas especulações sobre... Mas sabe-se que é isso, que não dá pra ficar falando muito. Uma informação importante é que esse meu quadro foi usada uma técnica de esfumato, que consiste em criar gradientes perfeitos numa pintura, criando luz e sombra. Ou seja, Leonardo da Vinci é considerado o pai dessa técnica. E eu a musa. Vamos então ao quadro da Santa Ceia, que eu vou pôr ele aqui embaixo também para vocês verem como ele é compridão, assim, com as medidas. A Santa Ceia, ela é uma pintura que ela retrata a passagem da Bíblia que fala sobre a traição de Jesus Cristo por um de seus discípulos. A obra foi feita na parede de uma igreja em Milão, na Itália, e tá lá até hoje. Tem como, né? Não é um quadro, tá na parede. Indica que Leonardo ele começou a fazer em 1945 e existem divergências sobre em qual data que ficou pronta a obra. Mas é cerca que tenha sido de entre 1 a 3 anos. E a gente reclama de fazer um trabalho de um dia, né? O quadro destaca o ponto alto do estilo. No caso, Renascimento. A obra já passou por algumas reformas e perdeu muito da sua originalidade. Mas ainda tá lá, né? Como eu falei. Essa obra, ela fica na igreja de Santa Maria delle. Não sei se é assim que se pronuncia. O professor me corrija se estiver errado. Que também é um convento. E ela retrata o momento da última comunhão de Jesus Cristo com seus 12 discípulos e a expressão facial deles quando Jesus revela que entre eles há um traidor. E eu acho que é isso sobre esse quadro e o que vocês precisam saber de mais interessante. Para encerrar, a gente vai falar sobre o Homem Vitruviano, que é um estudo de Leonardo. Um desenho, né? Vamos aí falar dele. Quem não conhece, volta pro ensino fundamental, né, gente? Essa obra ela foi inspirada nos trabalhos de um arquiteto romano, Marcus Vitruvius Polio, no caso Vitrúvio. A obra chamava De Arquitectura. Ou seja, depois vocês dão uma procurada nessa obra aí, que é interessante porque ela reflete com maestria, tipo assim, reflete real, as proporções humanas esboçadas por Vitrúvio. Tipo, não é um texto, um poema, não sei como é classificado. E Leonardo, ele fez um desenho baseado nisso. Deu pra entender? Eu acho que é isso, assim, que eu tenho pra falar sobre esse desenho. Depois, se vocês quiserem saber mais, tá, dá uma pesquisada, é bem interessante, especialmente toda a história de Leonardo da Vinci, tudo que ele produziu, tudo que ele fez, é muito louco. E agora vamos falar do Michelangelo. Michelangelo nasceu na Itália no ano de 1475 e é considerado um dos principais representantes do Renascimento cultural. Ele começou sendo aprendiz de um mestre das artes, Domenico Ghirlandaio. Ele era tão bom que o Domenico viu seu potencial e mandou para Florença, onde ele conseguiu várias influências artísticas. Michelangelo tem várias obras famosas, e uma delas é a Estátua de Davi. Ela foi feita em 1501. E uma curiosidade sobre a obra é que ela era tão grande que eles tiveram que demolir uma parede da oficina que ela estava para ela passar. Para poderem transportá-la, precisou cerca de 35 homens e demorou 4 dias para ela chegar no seu destino. A estátua tem 5,17 metros de altura e pesa um pouco mais do que 5 toneladas. Outra obra famosa é a de Moisés. Essa escultura foi feita entre os anos de 1513 e 1515 e tem 235 centímetros de altura. E essa estátua faz parte do acervo da Basílica de São Pietro, em Roma. Ela foi encomendada em 1505 pelo Papa Júlio II para decorar a sua tumba. Uma pintura muito famosa de Michelangelo é a Criação de Adão. Ela está localizada no teto da Capela Sistina, em Roma. A sua dimensão é de 280 centímetros por 570 e ela foi feita entre os anos de 1508 e 1515. E uma curiosidade sobre a Capela Sistina é que dizem que o Michelangelo não queria cumprir algumas ordens do padre, foi expulso e voltou um tempo depois, fazendo tudo pela visão dele. Por isso que ela demorou para ser feita. Esse foi um pouquinho sobre Michelangelo. A gente destacou esses dois artistas por conta do contexto histórico deles, por conta de tudo que eles fizeram
para o Renascimento. Então, quando se fala de Renascimento, não tem como não lembrar de Leonardo da Vinci e Michelangelo. Por isso, citamos esses dois, mas existem diversos outros. E se a gente fosse se aprofundar muito, ia ficar muito extenso o nosso trabalho. Então, a gente tentou filtrar o máximo possível. E também tem escritores e tudo mais, mas isso você vê no próximo bloco. Continue com a gente. Oi, pessoal! Outro tópico que eu vou apresentar para vocês é sobre a poesia renascentista. A poesia renascentista, ela teve uma duração do século XIV até o início do século XV. Teve um grande foco nas artes. Ela foi fortemente influenciada pelo estilo clássico dos antigos romanos e gregos, mas também invocava questões e crenças do povo europeu. A poesia, ela pode ser escrita sobre qualquer tópico, mas geralmente naquela época os tópicos eles eram focados em interesses da época. Nós temos que lembrar também que os poemas se concentravam nas emoções e sentimentos das pessoas daquela época. Então, grande parte desses poemas e dessas escrituras de literatura seriam focadas nas emoções. Como também, grande parte desses poemas falam sobre amor e sobre paixão. Inclusive, muitos poetas dedicaram as suas obras aos seus interesses amorosos. Ou seja, muita gente ganhou poema aí, galera. Inclusive, não podemos deixar de citar os poetas famosos desta época, que escreveram vários sonetos e poemas e histórias que fizeram grande parte do Renascimento. Um deles é o italiano Francesco Petrarca, que viveu durante o século XIV e muitas vezes ele foi referido como o primeiro escritor do Renascimento. Temos também uma mulher chamada Mary Herbert. É uma das poucas mulheres que ainda é famosa por sua poesia. Thomas Campion, da Inglaterra, ainda é conhecido por seus poemas. E claro, um dos mais famosos, William Shakespeare, que escreveu dezenas de sonetos, além de muitas de suas peças. E para encerrar, vamos recitar um poema de William Shakespeare, soneto 18. Se te comparo a um dia de verão, és por certo mais belo e mais ameno. O vento espalha as folhas pelo chão, e o vento do verão é bem pequeno. Às vezes brilha o sol em demasia, outras vezes desmaia com frieza. O que é belo declina num só dia, na eterna mutação da natureza. Mas em ti o verão será eterno, e a beleza que tens não perderás. Nem chegarás da morte ao triste inverno. Nestas linhas, com o tempo crescerá, e enquanto nesta terra houver um ser, meus versos vivos te farão viver. Soneto 18 é um dos mais famosos de William Shakespeare. Nesse texto, o escritor inglês aborda o tema do amor e, mais uma vez, utiliza a natureza como uma metáfora para expressar seus sentimentos. No poema, a beleza do ser amado é colocada ao lado da beleza de um dia de verão. Entretanto, aos olhos de quem a ama, a pessoa é ainda mais bela e agradável. Nela, a beleza não se esvai, tornando-se eterna e imutável. Pessoal, boa noite. E para finalizar o nosso seminário, o Show das Poderosas preparou para vocês uma paródia. Vamos lá? Prepara que agora é hora de estudar história que conta a trajetória. Agora é hora do antropocentrismo, que o homem está no centro. Prepara, a Península Itálica começou. O movimento foi tão grande que se espalhou. O helipocentrismo, a imprensa nasceu. Mona Lisa e Davi. A Idade Média, eles contestavam, os mecenas patrocinavam, cultura clássica se inspiraram, muda a mentalidade, Europa e Europa.
A Idade Média, eles contestavam, os mecenas patrocinavam, cultura clássica se inspiraram, muda a mentalidade, Europa e Europa. Boa noite, galera! Como vocês sabem, eu sou a Mona Lisa e a minha proposta de atividade para vocês hoje é sobre o meu retrato, né? Eu trouxe 3 opções. A primeira opção é montar um quebra-cabeça. A segunda opção é fazer um quadro. E a terceira opção é vocês fazerem um retrato artístico meu, tá? Da sua própria autoria. Mas calmem, fiquem despreocupados, pois nós iremos disponibilizar para vocês essa atividade em PDF. Então, você pode usar essa atividade em PDF para as 3 opções, né? Então, fico por aqui e no próximo vídeo vou explicar passo a passo de como realizar essas atividades. Pessoal, boa noite. Como a Mona Lisa havia falado para vocês, eu vou mostrar passo a passo de como vai ser realizadas essas atividades, tá bom? Lembrando que vocês podem escolher uma delas, tá bom? Com vocês, passo a passo de como realizar as atividades. Vai estar lá em PDF, você imprime, tá bom? E aí, a primeira opção, você pode recortá-los e montar um quebra-cabeça. A nossa segunda opção é você recortar ao redor e fazer um porta-retrato, colocando na parede, colocando no lugar onde vocês irão recordar no renascimento. E a terceira opção é vocês pegarem uma folha em branco, utilizar o material que vocês têm em casa, pode ser tinta, pode ser lápis e entre outros recursos que vocês quiserem utilizar, tá bom? E isso é tudo. Now the world